Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre a coragem de viver da profissão que você escolheu. E hoje está comigo novamente a minha nutricionista Amanda Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Fernanda, mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá. Vamos que vamos. E hoje a gente trouxe esse tema, que é muito importante a gente falar, né? Mas como assim a profissão que você escolheu? Gente, eu quero colocar uma coisa aqui super importante. Eu acho incrível a coragem que a Amanda teve. E eu participei muito desse processo, né? Enquanto ela fazia a faculdade de nutrição. Porque a gente está numa pegada diferente, num mundo diferente, muita coisa acontecendo, e a gente precisa ter essa coragem, né, de iniciar. A pessoa passa anos da vida dela estudando, entendendo, aprendendo sobre um assunto para se tornar um profissional daquela área. E quantas pessoas desistem, né? Desistem no sentido seguinte: elas terminam a graduação, mas elas já se sentem derrotadas e nem tentam nada, ou veem tanta dificuldade que nem simplesmente, nem vou tentar, porque, né, como a gente estava conversando antes de gravar aqui o podcast, né, o sol não nasce para todos, né? Quantas vezes a gente ouviu isso de algumas pessoas e acabou acreditando que isso era uma grande verdade, né? Só algumas pessoas são escolhidas a dedo para ter sucesso no mundo. E eu tô aqui com um exemplo incrível que é a Amanda, sabe? A coragem de eu aprendi, eu sei, e o quanto que ela tá ajudando tantas pessoas, inclusive a mim, já há algum tempo. Então, Amanda, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente sabe que não é fácil, né, tomar essa decisão, fazer essa escolha, mas conta pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa decisão, né? De, poxa, já tô formada e tá na hora. Eu não posso ficar esperando o primeiro paciente cair no meu colo, como muita gente faz, para ir tentar iniciar alguma coisa, né? É o inverso, começa por você. Então conta aí, Amanda, um pouquinho da sua história pra gente. É aquela pergunta, né? Me formei e agora? O que eu vou fazer? Qual nicho eu quero? No que eu me identifico? Acho que a gente precisa voltar um pouco e pensar no sonho que a gente decidiu seguir, né? No meu caso, foi a graduação. Descobrir e me apaixonar pela nutrição foi um divisor, né? A área da saúde, cuidar das pessoas, pra mim, é maravilhoso. Então, trabalhar com o que você ama nem é trabalho, né? Ah, não é não. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, terminei a graduação e agora? O que eu faço? É uma decisão muito importante, porque viver do que você gosta, do que você estudou pra fazer, né, é difícil. Será que eu vou ter paciente? Será que eu não vou ter? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? O que eu faço? Arrisco? Ou continuo no emprego que me dá uma certa instabilidade, no sentido de ter o pagamento, né? Sim. Todo mês. O que eu faço? Realmente é uma decisão muito difícil, né? Mas a gente precisa... a gente precisa decidir o que fazer. Sair da zona de conforto, porque não deixa de ser, ou não. Estou preparada? Será que eu vou estar preparada se eu fizer vários cursos e nunca atuar? Exatamente. Ter conhecimento e não colocar em prática, isso vai me deixar preparada? Ou começar de fato na prática vai me dar o que eu preciso? A gente já conversou bastante sobre isso, né, Amanda? E é muito importante a gente entender que a preparação, a gente nunca vai estar preparado 100%, porque sempre vai ter alguma coisa pra gente aprender a vida toda. Ainda mais agora com a internet, né? Então, assim, o acesso está muito mais fácil à informação, ao conhecimento. E isso acaba trazendo pra gente aquela situação: poxa, mas eu não sei sobre esse assunto. Como assim? Mas muitas vezes esse assunto acabou de surgir, entendeu? Minutos antes de você ter lido alguma coisa na internet. E você já tá se cobrando como profissional. Como assim eu não sei esse assunto? Hoje, né, com os meus alguns anos de experiências aí, mais de 20 anos, eu já me sinto mais tranquila com relação a isso. Eu não consigo saber de tudo. Não tem jeito, é impossível. Nem que eu viva há 500 anos eu vou conseguir saber tudo. Então é entender, e dentro disso, até a nossa preocupação, né? O que eu preciso saber?
qual o nicho que eu vou me especializar, né? O que realmente eu quero saber mais a fundo para ajudar determinadas pessoas. Porque a gente sai, né? A gente chama que a gente sai da faculdade especialista, mas um especialista generalista. Entendendo várias áreas daquela profissão. Né? E dentro daquilo, poxa, qual é verdadeiramente a área que você quer atuar? Talvez você nem saiba direito. Eu, como fiz administração, e aí também a gente sai muito generalista, né? Cara, o que eu vou fazer e tal? E a minha ideia na época era fazer marketing. Mas eu fui chamada para ir pro RH de uma empresa, para constituir, na época, o RH de uma empresa. Eu falei, não, eu vou fazer recursos humanos. Que pra mim tem muita correlação, né? Marketing e RH. Então, quando a gente fala do endomarketing, então, a gente tem uma ligação muito forte. E não me arrependo. Não me arrependo em nenhum momento. E eu acho que essa foi meio a oportunidade que o universo me mostrou. Olha, vai pra cá, né? Eu tava com dúvida entre RH e marketing. Eu tive a oportunidade em RH e me debrucei numa pós-graduação em RH que nem tinha em Friburgo na época. Eu fui pro Rio, fazia todo sábado no Rio. Então, assim, eu acho que essas questões que você colocou, né? Que são perguntas que eu acho que perguntas que passam na cabeça de todo mundo, né? Eu vou conseguir me manter? Eu sei pra começar. Caramba, você estudou 4, 5 anos, você sabe muito, de muita coisa. E é claro que a gente vai continuar estudando, né? Exatamente. A gente não para nunca de estudar, não adianta achar que, né, tem um certificado e pronto, acabou. Não, é estudar o resto da vida. Os clientes vão te procurar pelo conhecimento que você tem. E a gente precisa estar sempre renovando essa questão. Isso é importante pra gente, pro nosso crescimento, pra nossa credibilidade, pros nossos clientes que torcem para que a gente continue evoluindo, né? A gente fala muito sobre isso no Day Training. Né, Amanda? Foram quantas edições você participou? 4? 4, olha. 4. A gente tá indo, acho que pra 15ª, se eu não me engano. Olha, Amanda, vou te falar. E a Amanda, ela tem uma coisa também que eu esqueci de falar no outro podcast. A Amanda é maquiadora de mão cheia, gente. Ela acertou comigo de um jeito que eu não largo mais da mão da Amanda. Mas eu espero que mesmo, né, ela atuando como nutricionista, ela não esqueça de mim quando eu precisar, entendeu? Jamais. Podemos conciliar com certeza. Muito bom. Então, Amanda, e aí, quando você decidiu realmente, não, eu vou, né, me formei e agora eu quero trabalhar na área. Teve apoio do pessoal da sua família? Total. Que Olha, é que fundamental. legal. Fundamental. Tive total apoio, inclusive financeiro, né? E apoio no sentido de não, você precisa fazer isso, dar esse passo, porque outras coisas vão vir. Então, e realmente, as coisas aconteceram, estão acontecendo e isso é fascinante. É maravilhoso ver como a gente se mexer um pouco, né? E arriscar mesmo com medo. Vai com medo. Isso aí, né? vai com medo mesmo. Você tem conhecimento, você se preparou pra isso, você ama o que você escolheu, isso é importante. Então, agora, eu também acho que tem uma coisa importante. Se você tá ouvindo a gente falar assim, putz, não dei a sorte que a Amanda deu, ninguém da minha família me apoiou ou me apoia, eu falo uma coisa, eles querem que eu faça outra. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se você tá nesse caso, né? Eu acho que o importante é você saber o que seu coração tá te pedindo. Né? Então, assim, pergunte-se se você tá realmente fazendo algo, se você quer fazer algo que você realmente ama, que não é só por dinheiro ou só por status. E se você não tem hoje pessoas que te apoiem, mas você acredita no seu sonho, vai assim mesmo, porque vai acontecer. Quantas pessoas que têm sucesso hoje, realmente ninguém da família acreditava e confiava que aquela pessoa... Isso pode ter, inclusive... Eu até falo sobre isso, né? Às vezes a sua família não te apoia porque pode ser uma forma de proteção. Posso dar um exemplo rápido aqui? Vamos imaginar, a sua família é de concursados públicos e você resolve empreender. Qual é a realidade da sua família? Pô, todo mundo tá bem com concurso público. Por que essa pessoa quer ir para outra área que é muito mais difícil na concepção deles? Então, muitas vezes, essa falta de apoio é simplesmente uma proteção da falta de conhecimento desse mercado que você tá indo, que essas pessoas não têm, elas querem te proteger. Nem é aquela coisa, não querem que eu me dê bem ou que eu dê certo na vida. Não é isso. Então olhe também por uma outra perspectiva para entender como essas pessoas querem contribuir, né, na sua vida. Mas ter essa percepção é muito importante. E é muito legal quando você fala assim, depois que eu decidi as coisas foram acontecendo. Sim. Tem hora que a gente
fala isso, as pessoas não acreditam, né? Ah, isso daí é história, é balela. Mas é verdade, né, Amanda? Sim. É uma sincronicidade, né? Porque primeiro, você já sabe o que você tem que fazer, você começa a dar o passo, você não tá conseguindo enxergar tudo. Ninguém consegue enxergar tudo, gente. Não dá pra enxergar a luz lá no final do túnel. Mas se você também não começar a dar o primeiro passo e começar a fazer essa caminhada da sua nova jornada, claro, olhando os riscos, enfim, estudando tudo, tendo ou não apoio, porque eu acho que o que vale é o seu sonho, né? O que realmente você quer, ou será que é um fogo de palha, né? Tem que verificar isso daí. E claro, gente, eu acho que é importante vocês buscarem ajuda também, né? De mentorias, de coach, pra você começar a abrir a sua mente, porque são tantas crenças, né, Amanda? Sim. Que a gente carrega da nossa infância, da nossa vida, de coisas que você escuta de pessoas que não tem uma outra percepção, não tem uma outra consciência. Isso acaba te afundando, né? Por exemplo, vou falar por mim. Eu não tive instrução para estudar na minha família. Os meus pais não tiveram nem o 2º grau. Os meus avós, meus tios, pensando assim rapidamente. Eu não tive aquela instrução de, não, você vai estudar, você busca alguma coisa, mesmo que não seja uma faculdade, né? Uma especialização. Eu não tive isso. Eu não tive essa instrução de pensar no que eu quero ser. Uhum. Eu precisei passar, né, por um tempo, amadurecer um pouco a minha cabeça e pensar, eu tenho esse sonho, o que eu quero fazer? Né? Então, ter essa instrução é fundamental para muitas pessoas, e outras que não têm, o que eu vou fazer? O que eu quero ser? Né? Como eu vou contribuir para o mundo? Né? O que eu posso fazer para contribuir? Então, comigo foi dessa forma. É uma realização para mim, pessoal, e uma conquista muito grande. Estar formada, ter uma profissão, sabe? Para mim é um troféu mesmo, né? Então, eu tenho que agradecer a muitas pessoas por isso, por todo o apoio. E, né, como eu posso dizer, dar o passo de mudar totalmente a sua vida assusta, mas é um misto de sensações. Assusta, é uma alegria que você não consigo explicar, sabe? Dá medo, mas é uma gratidão, é uma vontade de fazer, de ajudar as pessoas, de mudar a vida das pessoas, de ensinar no que eu puder, com o que eu aprendi. Então eu acho que vale o risco. Isso é muito legal. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? É que a gente precisa identificar, né, com o que a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer. Às vezes, quando a gente começa a pensar sobre isso, tem muita gente perdida, né? Ah, eu não sei o que eu quero fazer. Porque realmente hoje a gente tem, primeiro, facilidade para você estudar qualquer coisa. Com EAD, então, sim, né? Então, assim, eu lembro que na minha época, poxa, a faculdade todos os dias, estar lá presente todos os dias, né? Ter o horário de segunda a sexta, depois daquele horário você só tem a faculdade. Era muito mais caro. Por quê? Porque a gente tinha poucas, né? Hoje, poxa, com EAD você pode estudar em qualquer universidade do mundo, se você quiser. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar que com tantas possibilidades as pessoas começam a ficar perdidas, né? Então, aí faz um curso aqui, começa a faculdade ali, daqui a pouco já já começa outro. Eu já peguei currículo que eu vi, gente, pessoas fazendo 4 faculdades ao mesmo tempo. Não tem como. Vocês vão me desculpar de coração, não tá se dedicando a nenhuma dessas. E vai continuar perdido, porque não tem foco. Não adianta, não é porque é barato, mas eu tô com tempo, não tô fazendo nada. Mas ora bolas, vamos lá. Tá, então você vai procurar um curso que tem a ver com o que você deseja trabalhar. É o começo para você começar a descobrir se realmente é aquilo. Porque existem pessoas que acham que querem uma coisa, começam e descobrem, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Ótimo! Vá pro que tem a ver com você. Né? Errar não tem problema, o problema é permanecer no erro. E aí começa nessa história de, eu vou fazer 2, 3 formações ou 2, 3 graduações e quer trabalhar, quer viajar, né? Quer ficar à toa? Não tem como, gente. Não tem como. A gente precisa aprender a organizar a nossa vida. Então, assim, é um passo de cada vez. Querer fazer tudo, querer ser tudo ao mesmo tempo, você não vai ser nada, né? E ainda vai ficar estressado, doente, porque vai achar que não tá dando conta. Mas não tem que dar conta, é impossível. Não tem que dar conta. Então, assim, isso que a Amanda colocou, né? Saber o que você quer é importante. Quando eu falo pros candidatos, não fica mandando currículo para um monte de empresa ao mesmo tempo.
sabe? Isso mostra o quanto que você tá perdido. É tipo, qualquer emprego serve. E a gente sabe que não é qualquer emprego serve. Você tem que saber, será que se eu trabalhar no segmento de saúde, isso vai me ajudar para a profissão que eu quero? Começa a pensar sobre isso. Não, o segmento que eu tenho que trabalhar é tecnologia. Eu tenho que arrumar um emprego em tecnologia porque a minha formação vai ser nessa área. Gente, você vai juntando as peças para você ir chegando onde você quer. A coisa não acontece do dia para noite. Tem muita gente que vê de fora e fala assim, nossa, a pessoa teve sorte, né? Você viu? Sorte? Vai ver a história dela, né? Vai parar para conversar com ela, para saber todos os desafios que ela passou. Então, às vezes, é muito fácil pra gente que tá de fora julgar a vida dos outros. E só eles, né, que calçaram esses sapatinhos durante anos, sabem realmente dizer como que foi. Mas isso não é para te desanimar. É para você buscar o foco e a direção que você precisa para realizar os seus sonhos. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Você quer passar o seu tempo como? Com foco ou desfocado? Eu fico imaginando hoje um jovem adulto, 19 anos, sei lá, 17, terminou o 2º grau e de repente não sabe o que quer. Tá tudo bem. Às vezes a família te pressiona, não, você tem que pular pra uma faculdade, o que você vai fazer? E você não tem certeza. É melhor você não começar nada. Pensa, estuda sobre o que você quer fazer da sua vida inteira, sabe? Mesmo que passe um ano e você não se identificou com nada, mas é importante que você tenha certeza do que você quer fazer, porque isso vai fazer você ganhar tempo. Exatamente. Com 20, 21 anos comecei uma graduação, vou terminar, dependendo de qual for, com 4, 5 anos ou um pouco mais. Olha quanto tempo que você, né, pode perder se você fizer alguma coisa, de repente, por orientação de alguém que não sabe o que você realmente quer, qual é o seu perfil. Né? E, de repente, você terminou o 2º grau, a vida inteira realmente estudando, e agora eu preciso decidir qual profissão, o que eu me identifico, né? Então, se você não tem essa resposta agora, espera um pouco. Eu, por exemplo, demorei um pouquinho. Exatamente. E eu acho que tem muito também, a gente precisa prestar atenção, tem muito aquela questão do momento, né? Eu lembro que na minha época, logo que eu terminei o ensino médio, e a minha família também, Amanda, não tinha ninguém com 3º grau e tal, acho que eu fui uma das primeiras aí, né, começar esse processo. Isso é muito legal quando a gente começa a olhar e fala assim, nossa, olha, eu fui a primeira a começar esse processo, né, da faculdade. Isso enche a gente de orgulho, porque alguém tem que começar. Então, né, se foi a gente, pô, que bom, Deus, obrigada. E a gente foi até o final, a gente não desistiu, enfim, como fazer, né, a nossa profissão funcionar, eu passei por essa questão também, depois de formada em RH, de querer trabalhar com treinamento, que foi uma área que eu sempre me identifiquei, amei, né, fiquei um tempo fazendo outras coisas e depois chegou uma hora que eu falei assim, nossa, cara, eu preciso despertar, eu preciso fazer o que eu amo, não adianta ficar contando historinha pra mim. E você tem um dom, né? Ela tem Obrigada. dom, gente. Ela tem dom. Agradeço. Então, assim, a gente precisa aprender a querer arriscar mesmo. E o mais interessante, Amanda, a gente estava comentando aqui, né, de alguns desafios que eu tô passando. E não muda, né? Um desafio atrás do outro. Então hoje o desafio é começar numa profissão, amanhã de repente vai ser como ter entrar num outro nicho dessa mesma profissão. Então assim, gente, os desafios são constantes. A gente tá sempre reformulando a nossa vida, né? Sempre buscando melhorar, crescer, evoluir, sair dessa zona de conforto, né? Que de uma certa forma a vida tá sempre impondo na gente, né? Pra que fazer? Deixa do jeito que tá bom, tá quentinho. Mas às vezes esse bom, esse quentinho, né, tá te fazendo ficar doente, estressado, cheio de problema, sem amigos, ninguém quer falar com você, você tá chato pra caramba. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Eu acho que quem é feliz não enche o saco, né, Amanda? E isso tem muita ligação com o que você faz, o prazer do que você faz. Porque a gente passa um tempo no trabalho. Como que imagina você trabalhar numa coisa que você odeia? Tem uma cafeteria em Olaria que abriu, fui lá conhecer porque eu sou apaixonada em café. Fui conhecer e tem um casal que trabalha lá, que na verdade eles que abriram, né? E estávamos conversando sobre isso, sobre estabilidade, né? E eles compartilharam com a gente. Acho que ele era da Marinha e ela do Exército. E eles já estavam há 8 anos já, né? E eles não tinham vida. Não tinham saúde, não eram felizes e não eram reconhecidos, né, lá dentro. E eles largaram tudo e abriram uma cafeteria.
e são felizes. Eles estão realizados, eles conseguem compartilhar a vida um com o outro, eles dão curso, sabe, de como fazer café. Então, assim, eles tinham uma estabilidade, mas eles não tinham vida. Então, olha o preço. Então, quando você fala de fazer o que você ama, é isso, né? De repente, a família pensou, o quê? Eu mesma falei, caramba, nossa, foi assim, pra mim foi maravilhoso ouvir aquilo, né? E eles falaram, a gente faria de novo e de novo e de novo o que a gente fez. Então é sobre isso, é sobre fazer o que ama e ser leve, ser feliz. Exatamente. Hoje a gente tá falando, gente, de um curso de graduação. Mas eu lembro que numa fase que eu tava na faculdade, o governo começou a estimular muito o curso técnico. Então, assim, tem isso também. Qual é a vibe do momento, né? O que o governo federal, de alguma forma, quer estimular? Porque tá faltando o profissional, né? E o curso técnico, ele consegue botar o profissional de uma forma mais rápida no mercado. Por isso que é técnico, é reduzido, ou tecnólogo que hoje a gente tem nas faculdades, enfim. Mas é prestar atenção nisso, nas oportunidades. Essas oportunidades precisam estar ligadas ao que você gosta. Não é só porque é uma oportunidade. Ah, uma oportunidade eu vou fazer. Tá, mas você gosta daquilo? Né? Você sente prazer? Você faria de graça? É isso que as pessoas têm. Ah, eu não faria de graça não. Então você não gosta não. Você não ama como você deveria amar não. Então uma das perguntas que a gente faz, né? Poxa, eu tô em dúvida com relação ao que eu quero fazer, o que eu realmente desejo, eu amo. Pensa no que você faria de graça. Que a pessoa te chama e você nem quer saber, porque você tem tanto prazer de falar ou de servir sobre aquele assunto que você não cobraria nada. Sim. De repente você não quer nem uma graduação. Exatamente. Você quer empreender, eu quero abrir uma empresa, eu quero investir em alguma coisa. Né? É fazer o que ama. Esse Exatamente. É o ponto. Exatamente. Né? E é isso, e agregar com conhecimento, seja ele qual for, de onde vem, se é curso livre, se é faculdade, se é tecnólogo, o que mais vai vir, né? Mentoria, coaching, gente, isso tudo, autodesenvolvimento é a chave do negócio, sabe? A gente precisa buscar autoconhecimento, a gente não se conhece. A gente tá muito mais, né, voltado para julgar o outro, para falar do outro, não coisa para falar da gente trava. Eu vejo isso em todos os meus processos seletivos. Vou perguntar sobre você, aí eu pergunto, Amanda, quem é você? A pessoa trava, a pessoa começa a falar de trabalho, mas não quero saber de trabalho, quero saber quem é você. Quem é você fora do trabalho? Né? Qual é a sua identidade? Como você se vê? E as pessoas não têm essa coragem de olhar para dentro. O nosso trabalho só vai prosperar, o meu negócio só vai prosperar se eu crescer, se eu me desenvolver. Uma coisa está ligada à outra. O trabalho não cresce sozinho por si só, eu preciso me desenvolver. Eu preciso buscar ferramentas, eu preciso, conhecer algum produto, algum serviço que vai agregar. É assim que o mundo está movimentando. Né? E as pessoas acham que não, eu só preciso entrar num negócio muitas vezes, aplicar um dinheiro, colocar a gente trabalhando e por si só a coisa vai. E a gente sabe que na prática isso não funciona. Né? As crises que a gente passa, né? A gente está ainda numa crise que a gente chama de pandemia. A gente vai ver o resultado disso daqui a alguns meses, espero que de uma forma bem melhor, né? Mas foram 2 anos, né? Mais de 2 anos. Então, o mundo mudou, outras crises virão e a pergunta é, você quer passar do mesmo jeito que você passou essa última crise? Como é que você vai se preparar para passar por uma crise muito melhor? Talvez ajudando muito mais ao próximo do que preocupado com a sua conta, com o que vai acontecer e se acontecer isso. Então, assim, gente, tudo na vida é uma questão de preparação e de olhar pra gente mesmo e falar assim, poxa, como que eu posso melhorar? Né? Então, parar de ficar julgando o outro, porque sobre o outro a gente não tem controle nenhum, mas olhar pra gente e buscar isso, esse desenvolvimento, essa evolução. E aí, Amanda, para fechar o nosso podcast aqui, o que você viu assim de maior dificuldade nesse processo? Na coragem de começar essa profissão? O que para você foi mais difícil? De começar com a nutrição? Uhum. O meu medo. Mas o medo de que exatamente? De repente não conseguir ajudar o meu paciente. Uhum. E quando eu recebi o primeiro áudio de um retorno de uma paciente me chamando de anja e me dizendo assim, você salvou meu intestino, eu tô indo no banheiro todo dia. Aquilo pra mim foi emocionante de verdade. Eu falei, é isso, é esse retorno que eu quero ter, sabe? É isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas. Então, quando eu vi esse áudio, eu falei, eu vou conseguir. Eu me preparei pra isso. Exatamente. E é muito legal. E aí vem da história, né, que se a gente não se doar, se a gente não servir, como é que a gente vai saber? Exatamente. E as pessoas param exatamente nesse passo. Eu não vou não, porque eu não sei tudo, eu não tô preparada. Olha, tem uma pessoa anos-luz na minha frente
E aí, uma outra coisa que eu quero falar. Eu até brinquei essa semana no Instagram, porque eu vi um vídeo de uma pessoa pintando a grama, literalmente pintando a grama, né? E aí eu brinquei e falei assim, olha só, e a gente se comparando com a grama do vizinho, né? Achando que a grama do vizinho é linda, maravilhosa, só que a gente não viu que ele pintou a grama toda, né? Não é uma grama natural. Então, assim, a gente tem que parar de se comparar com o outro, porque o outro tem outra história, né? É de outro momento, é a vida dele. Eu preciso me comparar com a Fernanda de meses atrás, a Fernanda de anos atrás. Então, muitas vezes a gente se bloqueia porque a gente tá, pô, mas é aquela pessoa, nossa, olha como é que ela é boa, mas ela tem a história dela. Que ela seja, sim, né, uma pessoa de referência para que você siga, entenda, compreenda, mas se você se comparar, você vai se anular. Né? Você vai falar assim, poxa, é a mesma coisa, gente, eu me comparar com Anthony Robbins, pelo amor de Deus, né? Você tem que ser maluca, né? Tem que entrar, né, num estudo. Eu não posso me comparar, o cara é uma sumidade no assunto. Não adianta. Assim como se eu fosse me comparar com outros players no mercado nacional. Não adianta. É minha trajetória, é o que eu preciso aprender nessa caminhada, é o que eu preciso ser, o que eu preciso evoluir para entregar o que é o meu servir. Né? Cada um que está aqui nesse plano tem alguma coisa para entregar de modo diferenciado. E é essa busca que a gente tanto quer, né, realizar. Só que isso tem que estar no propósito de cada um. Então, Amanda, eu queria te agradecer imensamente por mais essa gravação desse podcast. Se você não ouviu o podcast anterior, a Amanda falou sobre a importância da saúde do intestino. Então, falamos muito sobre o cocô, e se você tem dúvidas sobre isso, ou se agora despertou alguma coisa em você, volte lá no podcast anterior. Queria, obviamente, desejar todo o sucesso do mundo, é pouco pra você, sabe? Pelo seu esforço, pela sua coragem, pela sua dedicação, pela pessoa especial, incrível que você é. Você é um presentinho de Deus na minha vida. Não me faça chorar, hein, Fernanda? Foi uma honra poder te recolocar no mercado de trabalho. Sim. Né? Essa história começou há 8 anos, Amanda. Isso, agora as duas com os olhos cheios de lágrima pra gente encerrar esse podcast. Mas é muito legal a gente participar da vida das pessoas e ver essa evolução, né? Ver esse aprendizado, ver essa vontade de viver, de entregar, de servir. É pra isso que a gente tá aqui, gente. Porque a gente não sabe qual o tempo que a gente tem nesse plano, né? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode não estar. Então é fazer desse tempo que a gente tem aqui o melhor da gente, pra gente e pras outras pessoas. Então, minha enorme gratidão. Deixar uma mensagem, né? Aproveitar esse momento aqui. Isso. Fernanda puxou um gancho lá de atrás, 8 anos. Nos conhecemos há quase 8 anos, quando ela me escolheu num processo seletivo de uma empresa na área da saúde. Eu não imaginava que eu seria escolhida, porque na época eu não sabia nada sobre esse segmento. E olha só que incrível, lá eu me descobri. Lá eu me apaixonei pela área da saúde. Lá eu aprendi a ter postura profissional com as pessoas que estão lá, algumas que não estão mais. Então hoje você de repente está numa empresa que você olha em volta e fala, cara, não é isso que eu quero. Mas o que você pode tirar de bom de onde você está hoje? Sim. O que você pode aprender e levar para sua vida? Você está nesse momento aí e você vai trabalhar para não estar mais ou de repente melhorar, para subir de cargo, quem sabe? Sim. O importante é você não se acomodar e ir atrás do que você acredita que você é capaz. E quando eu fui aceita naquela empresa, eu fiquei muito feliz. Eu não podia pagar minha faculdade naquela época, mas a empresa me ajudou e com o meu trabalho e com a minha dedicação, eu consegui. Então, se eu conseguir, com certeza você vai conseguir também. E obrigada por ter me contratado naquele momento. Como nada por acaso nessa vida, né? Você imagina, Amanda, que se a gente voltasse a 8 anos, né? Que a gente estaria agora falando sobre esse assunto, gravando um podcast. Gente, a vida é muito incrível. É incrível. É incrível demais. E né? As pessoas chegam pra ficar, como você e como muitos ali naquela empresa. Chegaram realmente pra ficar. É amizade pra vida. Com certeza. Então, olha como eu ganhei, falando de mim, né? Exatamente. Foi, muito bom, gente. Muito legal. E é incrível poder estar gravando isso, podendo relembrar isso tudo, né? Então, assim, parabéns mesmo, Amanda. Como dizem por aí, eu shippo você, porque eu fico muito feliz de encontrar pessoas assim como você que se dedicam, sabe? Que sabem o que querem, que sabem se posicionar. Enfim, de diversas escolhas que você fez, que eu participei da sua vida. Então, assim, isso é muito legal, gente. Isso é muito incrível. E às vezes a gente pede oportunidade porque a gente não consegue se posicionar e não sabe o que a gente quer.
Então preste atenção, tenha clareza, sabe? Isso vai te ajudar muito, te direcionar muito, né, pra chegar no teu sonho. E é isso, gratidão eterna. Deixa aí de novo o seu Insta para as pessoas te procurarem. @Nutri Amanda Pinheiro. Me segue lá, gente. Muito bom. Me segue também no meu Instagram, eu.fernandagonçalves, tá? Tem também o site, fernandagonçalves.com. E segue a gente lá, fala que poxa, ouviu o podcast, como é que foi, você gostou, qual foi a dica mais interessante, pô, comenta lá, né? Mas você também pode enviar aqui através de e-mail. Então, Amanda, minha gratidão, vou finalizar aqui o podcast. Obrigada por E espero que a gente possa, né, gravar outros. Estarei aqui com certeza. Ótimo, então. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre coragem de viver da profissão que você escolheu, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e o meu site fernandagonçalves.com.